Olá, para você que ainda não me conhece, meu nome é Fernando de Paulo e eu sou sócio da Fórum Empreendimentos. A Fórum é uma construtora, uma pequena construtora que atua numa cidade chamada Igarapé, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu venho gravado alguns vídeos, eu venho explicado algumas coisas para você que tem um sonho de construir a sua casa própria, mesmo que você não consiga ou você não tenha recursos para comprar o terreno e ainda assim fazer a sua obra. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Esse assunto é financiamento habitacional, né? Só das construções, só das casas que a Fórum produziu aqui, desde que a gente abriu a construtora em 2012, nós fizemos 96 unidades ao todo. Dessas 96 unidades, duas foram vendidas à vista. Ou seja, 94 unidades foram financiadas. Então, arredondando aí, eu posso dizer, arredondando para 100, eu posso dizer que apenas 2% dos imóveis que a gente vendeu foram à vista. 98% dos imóveis foram financiados. E, por incrível que pareça, a maioria das pessoas que financiam o imóvel, que às vezes está procurando um imóvel até para comprar pronto, né? Elas não detêm o conhecimento mínimo que se precisa de financiamento habitacional. E muitas vezes isso é um erro, porque você pode, por exemplo, conseguir linhas de financiamento muito mais adequadas ao seu perfil e, consequentemente, fazer com que sua prestação reduza 30%, 40%, 50%. Já imaginou? Às vezes você está fazendo um financiamento para uma casa e, de repente, você descobre que, se tivesse prestado atenção no simulado, né, porque é possível fazer simulados antes de adquirir o financiamento, você poderia estar pagando uma prestação a metade do preço que você paga hoje. Pois é, se você tem, por exemplo, interesse em construir o seu próprio imóvel ou comprar um imóvel pronto, continue assistindo esse vídeo, que o que eu tenho para te ensinar aqui hoje vai te ajudar muito. Então, bora lá. Apesar de incentivar e acreditar que uma linha de financiamento em especial, ela é muito pouco anunciado no nosso meio, que é a aquisição e construção de terreno. Eu acho que o que eu vou te falar aqui hoje serve tanto para você que quer construir o seu imóvel, quanto para você que quer comprar a sua casa pronta, tá? E falando já sobre construir o seu próprio imóvel e comprar a casa pronta, qual é a diferença entre um e o outro? Bom, quando você compra a casa pronta, você consegue mudar para sua casa mais rapidamente. Na maioria das vezes, tudo que você tem que decidir é quando você vai mudar, não é verdade? E quando você vai construir o seu imóvel, você não tem esse benefício porque sua casa ainda não existe. Em contrapartida, você tem inúmeras outras opções que você pode adotar quando você se dispõe a construir sua casa. Você perde no tempo, vai levar um tempinho para construir sua casa, sim. Em contrapartida, você vai construir exatamente a casa que você quer, a casa dos seus sonhos, dentro das suas condições. E isso tanto para quem tem um recurso para construir, como para quem não tem. Então, se você não tem dinheiro, se você não tem seu terreno, não tem problema, você também consegue construir sua casa. Tudo que você precisa é entender um pouquinho como funciona o processo e dessa linha de financiamento que eu vou te falar agora. Existe uma linha de financiamento e não é só a Caixa que fornece, que disponibiliza essa linha, que se chama aquisição e construção. Para a pessoa que já tem um lote, você pode contratar o financiamento só para construir sua obra. Para quem ainda não tem um lote, você pode adquirir, você pode contratar o financiamento tanto para adquirir o terreno, onde você achar conveniente, desde que esse terreno esteja documentado, esteja registrado certinho no cartório de registro, não tenha pendências, e a pessoa quem vai te vender o terreno também não tenha pendências, né? O banco permite com que você use esse terreno como garantia, ele paga para a pessoa
que você está comprando o terreno, a pessoa onde você gostaria, vai comprar o terreno para construir sua casa, certo? E tudo isso antecipadamente. Como assim, Fernando? Espera aí que eu vou te explicar melhor como isso funciona. Em 2019, eu comecei a prestar atenção numa coisa recente, né? Até porque 2020, venhamos e convenhamos, foi um ano anulado, né? A gente não viveu 2020, meio que a gente pulou. Então, em 2019, eu comecei a perceber que culturalmente, nós brasileiros, nós temos tendências de comprar as coisas parceladas, né? E aqui na nossa construtora, até então a gente construía o imóvel do nosso jeito, como a gente achava conveniente. Tem um porquê por isso, né? É óbvio que uma vez que eu desenvolvo o meu projeto e eu construo a minha casa, eu estou visando o melhor custo-benefício. Claro que eu quero que a pessoa que vai morar no meu imóvel ali fique 100% satisfeita. Mas é claro também, é óbvio também que, como construtora, eu preciso economizar em alguns pontos que poderiam deixar a casa mais especial, mas em contrapartida faria também com que o meu custo aumentasse. E aí o que a gente faz? A gente começa a construir casas muito padrão, né? Por quê? Porque eu ainda não tenho certeza para quem eu venderei esse imóvel. Então a gente meio que começa a construir aquelas casinhas muito parecidas uma com a outra, os tons de tinta mais pastéis ali, que é um tom que agrada a todo mundo, né? Repito, casinhas muito bacanas, e quando eu digo casinhas, não estou querendo dizer que são casas minúsculas não, tá? Casinhas porque aqui a gente fala casinha, mas já a casinha refletindo a lar, aconchego, essa coisa. Então, enfim, em 2019 eu comecei a perceber que nós brasileiros, culturalmente, nós compramos as coisas parceladas, as coisas mais caras. Raramente tem um brasileiro aí que compra um carro à vista, por exemplo, compra um lote à vista, que dirá comprar uma casa à vista, né? O exemplo que eu dei agora, nós construímos 96 unidades aí, e dessas 96 só 2 nós vendemos à vista, e ainda assim teve uma que nós pegamos um monte de coisa, galinha, cavalo, pouco brincadeira. Nós pegamos vaca, né? A pessoa deu parte do pagamento, ela pagou com vaca. É brincadeira, né? Não, é verdade, isso aconteceu. Foi a casa do Carlos, lá no bairro Fernão Dias. Mas foi um ótimo negócio pra gente também, né? Pelo preço da carne que está hoje, isso já tem um tempinho, mas enfim. Voltando aqui para o assunto, e o que isso quer dizer? Quer dizer que, como construtora, e não só eu, mas a grande maioria das construtoras, seja ela micro, seja ela grande, elas faziam com que a pessoa comprasse o produto provavelmente mais caro da vida dela, com o intuito de a gente construir o produto mais caro da vida da pessoa e oferecer aquele produto para ela à vista, né? E ela não ia comprar. O brasileiro não tem esse costume de comprar as coisas à vista, né? A gente luta muito, a gente batalha muito, e aí todo mundo sabe das dificuldades que nós temos para conseguirmos as nossas coisas aqui no Brasil. Enfim, eu percebi que isso não estava batendo muito bem, sabe? Por quê? Porque eu construí a casa do meu jeito, né? Com todo o esmero do mundo, mas a casa era do meu jeito, né? E aí no final eu tinha que oferecer aquilo para alguém, e aquela pessoa na maioria das vezes gostava do que eu estava oferecendo, mas ainda faltava aquele toque especial dela, né? Mas era o que tinha. Ela não conseguia, não tinha dinheiro para construir a casa dela, ela não tinha dinheiro para comprar o terreno, que dirá comprar o terreno e construir a casa, levaria anos e anos e anos e anos. O que eu tinha para oferecer era uma casa que estava ali prontinha, tinha o financiamento disponível para a pessoa contratar, só que acontece que nessa linha de aquisição e construção, a pessoa também pode pegar o financiamento e comprar a casa dela, comprar o terreno dela e construir a casa como ela quiser.
E o melhor disso tudo, geralmente na aquisição e construção, você consegue fazer a sua casa até 30% mais barato do que comprando pronta. Acredita nisso? Ninguém te conta sobre isso, né? Pois é. Então, como funciona essa linha de aquisição e construção? Basicamente, ela é o mesmo financiamento que você usaria para comprar um imóvel novo. O que muda são só como as coisas se dão, sabe? Que quando você compra um imóvel novo, como é que funciona o imóvel individual? Bom, você procura quem está vendendo, você vê o imóvel, você gosta do imóvel, você avalia o seu crédito, né? O banco aprovando o que você precisa, o banco manda um fiscal dele, um engenheiro, para fazer uma avaliação de mercado e se aquele imóvel foi bem construído, na verdade, porque alguns programas, principalmente o antigo Minha Casa Minha Vida, que hoje é Casa Verde e Amarela, existem certas particularidades. Então, além do engenheiro vir vistoriar sua casa para ver se você está comprando alguma coisa que realmente vale o que você está comprando, ele também analisa se aquilo que você está comprando foi bem construído e se foi construído de acordo com os parâmetros do programa. Quando você não está no programa Verde e Amarela, o antigo Minha Casa Minha Vida, acaba que fica menos exigente, por assim dizer. Mas então você aprova o seu crédito, vem o engenheiro para aprovar o imóvel. Nesse meio de tempo, você junta o engenheiro e todo mundo sendo aprovado, o seu crédito, o imóvel e tal, junta a sua documentação do imóvel, documentação de quem está te vendendo o imóvel e manda para o banco analisar juridicamente, elaborar aquele contrato ali, ver se não há nenhuma pendência e tal, na documentação que foi enviada, se tudo está certinho, se não há nenhuma tentativa de fraude. E aí, depois de passar por esse crivo, por essa análise, o banco libera o contrato de financiamento para assinatura. Nesse contrato rege os termos do financiamento, o imóvel que está sendo vendido, qual o valor da prestação que você vai pagar, quantos meses, a taxa de juros da linha de financiamento que você está contratando, quando vai vencer sua primeira parcela, enfim. Você assina esse contrato, quem está vendendo o imóvel, quem está comprando o imóvel, e aí, na maioria dos lugares são assim, pode ser que na sua cidade, no seu estado seja um pouco diferente, não sei, às vezes alguém vai assistir esse vídeo de algum outro estado, mas o conceito é esse, porque o que rege isso é uma lei federal, tá? Os estados implementam como se dá isso, basicamente a lei federal fala o seguinte, você precisa sair de Igarapé e ir para Belo Horizonte. E os estados vão te dizer quais caminhos você precisa tomar até chegar a Belo Horizonte. Mas o objetivo é inalterado. Então você pega esse contrato, vai à prefeitura, a prefeitura vai calcular para você o ITBI, que é o Imposto de Transferência de Bens Imóveis. Então você paga esse ITBI na maioria das vezes logo que você assina o contrato, em algumas ocasiões você paga antecipadamente a assinatura do contrato, tá? E aí, na prefeitura, após a quitação do ITBI, o imóvel já não é, por exemplo, da construtora, já não é mais de quem está vendendo para você, já é seu. Então você pega o contrato, pega a guia da prefeitura, aqui se chama intervivos, que é a quitação de que você pagou esse imposto, e leva para o cartório de registro que atende a sua comarca, a sua cidade. O cartório de registro vai efetivar na matrícula do imóvel que hoje aquele imóvel não é mais da pessoa que te vendeu, agora é seu e também rege lá os termos que você comprou, as condições que você comprou, vai falar da alienação, se você comprou financiado, vai colocar os dados que estão no contrato ali. Depois você pega esse contrato, leva para o banco e aí o banco libera o dinheiro para quem te vendeu e a casa é sua. Basicamente é assim. Como funciona na aquisição e construção? Não existe casa. Talvez você não tenha nenhum terreno. Como é que o banco vai financiar? O que o banco vai financiar? O banco financia a sua ideia. O banco financia o seu projeto. Olha que legal. Então, primeiro você precisa encontrar o terreno onde você quer construir. Se o terreno já for seu, ótimo. Você só vai pegar o financiamento para construir sua casa. Se não, você encontra o terreno onde você quer construir. Na sequência, você analisa o seu crédito.
E aí tem alguns outros documentos que você precisa mandar para o banco, a planilha de cronograma físico-financeiro. Nesse meio de tempo, você precisa já ter no mínimo um esboço do projeto da casa que você quer construir, né? Até para você mensurar quanto custará a sua casa depois que ela estiver pronta, preço de mercado, não é preço de custo, tá? Preço de mercado. E aí você preenche essa planilha e manda para o banco a planilha e o projeto. O banco analisa o seu crédito, analisa o seu projeto e te fala, ok, eu consigo aprovar o seu financiamento para que você possa comprar e construir o seu imóvel da forma como você está querendo. Legal, o banco liberou seu contrato, né? Uma aquisição e construção, você assina com o banco, quem está te vendendo o lote também assina o contrato. Por enquanto nada é seu ainda, né? E aí o princípio volta a ser basicamente o mesmo se você estivesse comprando uma casa, tá? O que faz? Lembrando, um pouco antes do banco liberar o contrato, ele manda o engenheiro verificar se o lote que você está comprando realmente existe. Se o lote que você está comprando vale realmente o valor que você está dizendo que ele vale lá na sua planilha de cronograma físico-financeiro. Então o engenheiro volta com fotos do lote, com localização, latitude, longitude. Estou aqui, latitude, longitude, mas eu não lembro se latitude é pelos meridianos, enfim, e longitude é pelos paralelos. Não sei nem o que eu estou falando, eu era péssimo em geografia, não sei vocês. Mas seja como for, o engenheiro vem com a localização do imóvel, monta um laudo com fotos, analisa a sua planilha lá, cronograma físico-financeiro, que a gente chama de PIFOI, e aí o engenheiro dá o ok. Beleza, sua planilha está alinhadinha. Sua obra vai valer o que você realmente está dizendo, está de acordo com o projeto que você me mandou, a prévia do projeto que você me mandou, o seu terreno é legal, então a sua obra realmente vale o que você está dizendo aqui. Nessa planilha, que é cronograma físico e financeiro, você também tem que dizer qual vai ser o tempo de duração da obra, tá? Então, o engenheiro analisa todos esses pontos, e só depois do ok do engenheiro que o banco vai liberar o contrato para assinatura. E o que você tem que fazer na sequência? Bom, aí você tem que pegar o seu contrato, levar para a prefeitura para calcular o ITBI, lembra? O Imposto de Transferência de Bens Imóveis, ITBI, e aí você pega a quitação do ITBI na prefeitura, pega o seu contratinho, leva no cartório de registro para falar, cartório, agora esse lote não é de quem me vendeu, agora esse lote é meu, eu estou comprando financiado nessas condições. E olha que legal, olha que interessante. A pessoa que compra a casa pronta também precisa correr na prefeitura para calcular o ITBI, ela vai pagar um ITBI muito mais caro que o seu. Por quê? Porque ela já está comprando uma casa pronta. Nesse momento, sua casa não existe, você está comprando um lote, então seu ITBI é 50%, 60%, 70% mais barato do que você pagaria se já estivesse comprando uma casa pronta. E não para por aí. Quando você leva para o cartório lá de registro, você também tem que pagar para registrar o lote ou a casa no seu nome. Você também vai pagar mais barato. Você vai pagar proporcional ao que você está comprando naquele momento. Entendeu? Um outro ponto importante. Se é o seu primeiro imóvel que você está construindo ou se é o seu primeiro imóvel que você está comprando, você tem descontos no cartório de registro, tá? Se você quer saber mais sobre isso e saber mais detalhes, quais documentos você precisa para o financiamento, essas coisas todas, deixa um comentário aqui que eu gravo um vídeo dizendo detalhes sobre esse processo, tá bom? Beleza. Fernando, peguei meu contrato, recolhi o ITBI e levei para o cartório. E agora? O contrato está registrado, você levou para o banco, o vendedor colocou o dinheiro no bolso. E agora? Bom, agora você tem que construir sua casa, agora você vai construir o seu sonho. Isso não era tudo que você queria? Já começou com um monte de vantagem, porque nesse primeiro momento você não tinha terreno, agora você já tem. Depois você não tinha dinheiro para construir, agora o dinheiro está disponível. Mas aí quer dizer, Fernando, que o banco vai pegar todo o dinheiro que ele aprovou para mim ali, jogar na minha conta e eu vou fazendo o que eu quero? Não. Lembra daquela planilha que você mandou para o engenheiro lá no início, antes do banco liberar o contrato para vocês assinarem, o cronograma físico-financeiro?
Pois é, o banco vai liberando o dinheiro conforme você vai evoluindo na obra, tá? Então, você vai contratar lá o pedreiro, você vai contratar a construtora e tal, eles vão tocando a obra de tempos em tempos. Quando concluir uma determinada etapa que você já disse ali, que você já mensurou, como seria a primeira etapa, por exemplo, da obra, você vai falar para a Caixa: ei, Caixa, ó, já concluí a primeira etapa. Ô, Banco do Brasil, já concluí minha primeira etapa aqui. O Banco do Brasil e a Caixa são muito desconfiados, é óbvio. Também estão tratando com o brasileiro, que é cheio de jeitinho, né? Ele não vai simplesmente pegar o dinheiro e mandar na sua conta. Claro que não. Sabe o que ele faz? Ele manda um engenheiro, que pode ser o mesmo que foi fazer a vistoria do lote ou um completamente diferente. Sinceramente, comigo, em obras que eu toco de aquisição e construção, nunca aconteceu de o mesmo engenheiro na mesma obra. Sempre vão engenheiros distintos. Mas isso é aleatório. Tem um sistema de sorteio lá no sistema da Caixa para selecionar um engenheiro, o próximo engenheiro de uma fila, que existem vários prestadores de serviço, enfim. Daí o engenheiro vem, ele vai conferir se realmente o estágio que a obra está condiz com a etapa que você diz que concluiu. E aí ele dá o ok para o banco, o gerente dá um comandinho lá, em 1, 2 dias o dinheiro cai na sua conta. O dinheiro não cai na conta do pedreiro, da construtora. O dinheiro não vai cair na conta do depósito de material de construção. O dinheiro cai na sua conta, porque é você quem tem o controle de tudo. E aí eu vou te ensinar também, se você tiver interesse, técnicas que você pode fazer essa gestão de uma forma que você consiga, inclusive, deixar a sua obra cada vez mais em conta. Gente, dá para conseguir desconto em cada etapa da obra. Qual é o problema da maioria das pessoas? Qual é o problema da maioria dos brasileiros em todos os aspectos da vida? A gente não planeja. A gente quer uma coisa, e aí eu acho que talvez até por uma questão de escassez mesmo, né? Porque tentamos, batemos cabeça, sofremos, batalhamos. Brasileiro é feroz, brasileiro parte para cima quando tem interesse, né? E às vezes até sem interesse vai assim mesmo, e enfim, trabalha, dá duro. A maioria dos brasileiros são assim, existem alguns que não, mas a gente não pode nivelar por baixo, né? A gente sempre tem que nivelar por cima. A maioria das pessoas que eu conheço são batalhadoras, poucas são aqui, querem viver à sombra do sistema, querem viver tranquilinhos ali, né? Então, o que acontece com a gente? A gente não planeja tão bem, né? E aí no não planejar tão bem e não querer aprender antes de executar, nós pagamos muito para ver, sabe? Isso é uma coisa inerente do brasileiro, isso é uma coisa inerente da nossa cultura. Nós temos músicas, tem ídolos aí que falam isso. Zeca Pagodinho, por exemplo, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Pô, na construção não dá para ser assim, amigo. Você precisa fazer com que seu custo seja o menor possível e você precisa fazer com que sua execução de obras seja o menor tempo possível. Isso é benefício para todo mundo. Quanto mais rápido sua obra terminar, mais rápido você muda para sua casa. E menos vai custar o material, menos mão de obra você vai gastar. Então tudo isso é dinheiro no seu bolso, né? Posso explicar com mais detalhes isso mais para frente também. Então, entender o que você está fazendo é muito mais importante do que fazer. Primeiro você entende, pesquisa, descobre o que você vai fazer, que é isso que você está, inclusive, fazendo, me assistindo aqui. E aí, na sequência, você planeja, porque agora você já sabe que existe o aquisição e construção. Você já tem uma ideia geral do que é possível ou não fazer, né? E aí, você sabendo, tendo esse conhecimento, essa sementinha plantada na sua cabeça, você se planeja, né? Se planejando, a probabilidade de você ter uma surpresa no decorrer da sua obra é muito menor, sabe? Você não vai ser pego, por exemplo, com as calças na mão, se aparecer um fiscal lá. Se você tiver assistido o vídeo que eu postei anteriormente aqui, falando sobre os documentos que você precisa para iniciar uma obra ou durante uma obra pela prefeitura, vai aparecer um fiscal lá, você já tem um alvará de construção na mão, seu projeto está aprovado, né?
No final da obra fica uma parcela retida do financiamento. Quando é que o banco libera ela? Quando você pega o habite, que é a certidão que a prefeitura dá o ok, que você construiu sua casa de acordo com o projeto que você aprovou, e a verba lá no cartório. Aí você manda para o banco a certidão atualizada e o banco libera na sua conta a última parcela da obra. E tem uma coisa muito importante. Engenheiro aprovou, caiu o primeiro saldo na sua conta, porque o primeiro dinheiro liberado não é o primeiro crédito na sua conta. O primeiro, a não ser que você já tenha o lote, você já tinha um lote, já tinha o terreno, está construindo o seu terreno. Agora, se você fez a aquisição e construção, comprou o terreno para depois construir, o primeiro dinheiro que vai cair na conta é do vendedor. Então você já está devendo para o banco uma coisa ali, né? E aí o segundo dinheiro vai cair na sua conta, vai ser da primeira medição de obra, da primeira fase da obra. E aí vem o engenheiro, analisa se você construiu legal, a obra está ok, e aí dá um ok para o banco libera o dinheiro da sua conta, você faz os pagamentos para os seus fornecedores. Certinho? E aí o que acontece? Porque quando você aprovou seu crédito, o banco falou, sua prestação vai ficar R$1.000, exemplo, tá? Só que vai ficar R$1.000 quando você tomar todo o dinheiro que o banco te disse que vai te emprestar. Nesse meio de tempo, você não pegou, você pegou o valor referente ao lote, você pegou a primeira parcela da medição que você concluiu, da sua casa, a primeira etapa da sua obra. O banco proporcionaliza o valor da prestação conforme você vai pegando mais dinheiro. Então você já não começa pagando aquele rio de dinheiro, o valor máximo da sua prestação. Isso é super coerente, porque você está em obra, você está gastando, é só desembolso. Se você já tivesse que pagar a prestação cheia, além dos encargos, né? Prestação cheia, e você tivesse que tocar sua obra, ia ficar bem complicado. Impossível não, mas bem complicado, né? Então ainda assim tem essa facilitação, é escalonado o valor, né? E aí beleza, tocou sua obra, finalizou todas as etapas, sua casa está ok, chamou o fiscal da prefeitura, o fiscal veio, te concedeu o habite, se averba o habite lá no cartório de registro, certinho, pega a certidão atualizada, manda para o banco liberou sua primeira prestação, tá feliz. Depois que liberou a última, né? O último valor de medição, liberou o último valor de medição, cara, acabou. Daqui a pouco começa a vir sua prestação no valor cheio, a casa é sua e é só partir para o abraço. Muda quando você quiser. Uma outra vantagem, se você não tiver percebido nesse meio de tempo todo, é que quando você assina um contrato com o banco, paga o ITBI e registra o contrato, o banco pagou para o vendedor o lote já é seu. Você já está construindo exatamente sua casa. Tudo aquilo que você está fazendo é seu, ninguém te toma. Você só perde aquilo se você descumprir com o seu combinado com o banco. Isso é inacreditável. Isso é fantástico. Pô, Fernando, mas isso é realmente bom, cara. Tá fazendo sentido. Mas isso é tão bom que eu tô meio desconfiado. Por que as pessoas não... Por que não tem mais gente fazendo isso? Não tem mais gente fazendo isso porque nós somos muito Maria vai com as outras. A gente tem... lembra, eu disse agora, né, sobre a questão da gente não pesquisar antes, já tentar fazer as coisas no peito, aí fazendo no peito, sempre sobra alguma coisa, né? Sempre tem uma continha ali, ou uma multa, ou uma coisa que você deveria fazer antes e não fez, aí te custa mais caro para fazer agora, ou você está sem tempo tá apertado, porque você tinha que ter dado entrada numa documentação 15 dias, 20 dias, 30 dias antes, e aí descobriu que só precisava desse documento agora, e está dando entrada agora, enfim. É pelo mesmo princípio, desse princípio básico desse problema, né? A gente é muito Maria vai com as outras. A maioria das pessoas que estão comprando imóvel novo, estão indo lá, aprovando o crédito e mudando. Aí você conversa com seu amigo, com seu irmão, com seu pai, com seu tio, com seu parente... Você comprou uma casa? Comprou, que legal, foi tranquilo o financiamento? Fui lá, a construtora me deu um auxílio, me apresentou um correspondente, ou eu mesmo fui no banco, resolvi o problema e tal, e tá pronto. Então daí você só enxerga que essa seria a única possibilidade que você teria, você parte para esse princípio também, mas existem muitas outras. E até você decidir exatamente a que é melhor para você, pesquisa mais, vai mais a fundo.
E você está no caminho certo, porque olha, há quanto tempo eu estou falando sobre isso e você está até aqui até agora me ouvindo, me vendo? É porque você realmente é uma pessoa diferente, você realmente é uma pessoa que sabe o que quer e está correndo atrás para que isso custe muito menos para você do que custaria para os demais. E eu te digo, repito, já falei isso antes e repito, aquisição e construção pode fazer o seu imóvel custar pelo menos 30% mais em conta. E se você souber o que fazer, se você continua acompanhando aqui, eu vou te dar o caminho das pedras. Se você souber exatamente o que fazer, você corta inclusive os intermediários. Você não precisa do despachante, você mesmo consegue resolver os seus processos, que são muito simples. Muito simples. Tá? Mesmo quem não tem tempo consegue resolver isso assim, ó, muito rapidamente. Então é isso, é o que eu tinha para falar para você hoje sobre aquisição e construção, sobre financiamento habitacional. Tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto ainda. Eu vim aqui para dar uma visão geral sobre o tema, tá? Para vocês entenderem que algumas pessoas já estavam me perguntando sobre isso no direct aqui no Instagram. Esse vídeo também vai para o nosso canal no YouTube. E eu acho que já dá para você ter uma ideia de como as coisas funcionam aqui. Mais para frente a gente vai falando com mais detalhes, eu vou explicando com mais detalhes se vocês tiverem interesse em ouvir mais um pouquinho sobre, tá bom? Muito obrigado por estarem comigo, por estar comigo até aqui nesse vídeo. E é isso aí. Um abraço, até mais.